mas foi na virada de 1999 para o ano 2000 que a União Europeia decidiu fazer a transposição das moedas nacionais para o euro, né? Uhum. Países que tinham as suas moedas nacionais, né, o peso, o marco alemão, a libra, enfim, todas as outras, na virada do ano praticamente deixaram de existir e todos os países adotaram o euro. E eu dei uma boa lida e pesquisada como é que foi feito esse processo, porque imagino que não foi algo muito fácil, né? De, de, de um dia para o outro, todas os caixas automáticos de rua quando a pessoa ia sacar, saía euros, não saía mais as moedas nacionais. E todos os estabelecimentos e bancos tinham que ter a moeda nova, mesmo que a moeda impressa, o papel, seja menos de 10% do dinheiro circulante, o resto é só digital, né? Mas mesmo assim foi uma operação muito grande. Mas a parte mais importante dessa operação, pelo que eu aprendi, e aí eu faço paralelo com o livro do Yuval Harari, o Sapiens, é a questão simbólica, a questão da, do conceito, da imaginação que as pessoas têm do que é dinheiro. Porque essa nota aqui, ó, de 10 marcos, é um dinheiro oficial emitido pelo Banco Central da Alemanha. Se vocês verem, tipo, tem a marca d'água, tem a parte holográfica, enfim, né? Tudo que tem um papel moeda normal. Só que se eu for ali no mercado aqui para tentar comprar uma cerveja com esses 10 marcos, isso aqui ninguém vai aceitar, vai dizer, não, isso aqui não vale mais. E se eu pegar a nota de 10 euros e entregar lá pro cara, ele vai me vender a cerveja. Tá, mas isso aqui não é um dinheiro oficial também? Como é que isso aqui não vale mais? Então, de alguma forma, eles nesse processo, na virada de 1999 para 2000, eles criaram uma série de rituais, o Yuval Harari chama de rituais, mas tipo de formalidades oficiais, de pessoas assinando documentos enfim, fazendo pronunciamentos, para fazer essa mágica que esse valor de 10 marcos que estava aqui, que digamos que dava para comprar 10 cervejas, né, por esse papelzinho aqui impresso oficialmente, esse valor que estava encarnado nesse papel aqui, ele transmigrou e ele encarnou num outro papelzinho que está escrito euros, que é um papel igual, com tinta igual, mas só está escrito outra coisa. E eles fizeram essa mágica do valor migrar de um símbolo escrito marcos para outro escrito euro em todos os países. E dentro da estratégia do Money of Good, conforme vai sendo introduzido, né, no mercado e na sociedade os goods, né, se vocês olharem lá o diagrama do sistema, tem todo um conceito e uma ideia de como esse valor vai começar a migrar das moedas tradicionais para essa outra aqui. Como é que a gente vai começar a extrair o valor de lá, então elas vão começar a ter menos importância, a ter menos valor, e aí a gente transmigra o valor para os goods, e aí começa a rodar, que a gente estava falando com o Érico antes, dentro desse novo sistema. Estava falando contigo antes, né, Bruno? Que tem novas regras que são beneficiais para as pessoas e para o planeta, e não do sistema antigo financeiro enfim, que tem causado tanto problema e tanto dano para as pessoas e para o mundo, como a gente tem visto, e que agora tá nessa crise colapsante. O principal problema é que, apesar da crise, ninguém consegue enxergar qual é uma alternativa, né? A gente vê muito nos grupos, até por isso que eu comentei que queria conversar hoje sobre o entendimento de capitalismo, que muitas pessoas apontam o capitalismo como sendo o grande inimigo e o causador desse problema, e na verdade tem um mal entendido bem profundo nessa compreensão. Em primeiro lugar, porque quando se aponta que o capitalismo é, digamos, o problema, ninguém consegue apontar qual seria a alternativa para isso. Tá, então eu tiro o capitalismo e boto o quê no lugar? Eu preciso botar o carregador aqui
no meu computador que a bateria está enchendo no final. E o outro ponto é que o problema não é realmente o capitalismo. Quando eu tive agora em Genebra, lá para o Fórum da ONU, que o tema era o Fórum do Investimento Globais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, aqueles 17 objetivos da agenda da ONU para 2030, a maioria das discussões, e olha, tipo, nas salas de fórum lá devia ter umas 200, 300 pessoas, e todas pessoas, assim, profundamente entendidas de economia e, enfim, de todos esses processos, e que estavam lá representando as suas organizações, instituições, com um foco em como é que a gente consegue mais investimentos para investir em projetos, em soluções que realmente avancem para a gente alcançar esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza, das diferenças sociais, enfim, né, que, se vocês já viram ali, vocês lembram, tem a parte sobre os oceanos, são 17 tópicos. Mas, de todos os painéis que eu participei, eu não vi ninguém conseguir desenvolver uma ideia ou apresentar uma ideia que oferecesse uma alternativa que não seja o que a gente está vendo hoje. Ninguém conseguiu enxergar um cenário futuro onde a gente tem um sistema que funciona diferente. A maioria da discussão era tipo, como a gente consegue consertar isso que tá aqui agora. Numa das sessões que eu participei, que era da crise climática, eu até fui conversar com o diretor da mesa lá. No final eu disse, olha, eu acho que está faltando um ponto a ser discutido aqui, porque todas essas soluções que estão sendo conversadas e a busca de investimento para essas soluções dizem respeito a consertar o hardware, né? Ou seja, o problema é a poluição, tá, então nós temos que construir mais parques eólicos. O problema é o consumo de embalagem de plástico, então a gente tem que desenvolver embalagens que sejam biodegradáveis, tentando resolver o problema na ponta. Eu disse, em nenhum momento está sendo discutido resolver o problema do software, do mindset, da mentalidade, de como a gente enxerga e como funciona esse sistema. Não adianta só fazer carros elétricos se continuar todo mundo comprando carro e as ruas continuarem lotadas de carro. Então, me pareceu que por mais bem intencionado que parecia todas as pessoas que estavam envolvidas lá no fórum, de que ninguém conseguia realmente trazer uma alternativa que mudasse, que mostrasse uma forma de mudar esse jogo completamente, né? Que ele fosse realmente um modelo novo com foco de permitir que a gente viva num mundo muito melhor, que é diferente do que a gente vive hoje. E o Money for Good, ele tem, digamos, essa pretensão de trazer algumas estruturas, alguns modelos que vão ajudar a empurrar nesse caminho para que a gente consiga começar a rodar num programa diferente, mais humano, sustentável e igualitário. Eu trouxe aqui umas coisinhas para falar sobre a questão do capitalismo. Eu também peguei a parte do meu resumo do Sapiens para falar, mas primeiro eu vou abrir aí. Vocês não se acanhem se quiser interromper ou perguntar ou comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Não, tá legal, para mim tá bom. Observar e absorver. Ok, beleza. Érico, quer trazer alguma coisa? Não, tô muito legal a estimação. Olha aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Recentemente eu tive conversando com o pessoal dos Estados Unidos, que eles são uma produtora. Tu vai gostar, Marcelo, eu vou te mandar depois o link. Tipo, a produtora, tipo, é uma mulher muito revolucionária. Tipo, ela já se meteu em várias broncas fodidas, assim, de produção de vídeo para revelar os problemas do mundo, assim. Tu vai curtir muito. Eu acho que tem a ver com aquele filme que tu fez. E eles estão... Da onde ela é? Ela a nacionalidade original dela, não sei, mas ela mora nos Estados Unidos agora.
Tá. Eu posto aqui depois o link da produtora. Essa semana eu conversei um pouco com eles, porque eles estão rodando um projeto de um documentário muito legal sobre a renda básica universal, o UBI, né, Universal Basic Income. Então, eles fizeram crowdfunding e conseguiram arrecadar dinheiro para pagar, se eu não me engano, são 12 famílias que vão receber $1.000 por mês por um ano. Uhum. E eles vão acompanhar a vida dessas famílias por um ano para ver que diferença que vai fazer na vida dessas pessoas ter garantido $1.000 por mês. Uhum. Tem um artigo que eu publiquei lá no grupo, eu posso botar de novo, onde aparece várias entrevistas, cartas na verdade, porque quando eles publicaram o projeto, eles botaram no jornal para as pessoas interessadas em participar e, claro, em ganhar os $1.000 por mês, e a pessoa tinha que escrever uma carta dizendo por que ela gostaria de participar e o que ela faria com o dinheiro. Então, nesse artigo, conta sobre o projeto deles, desse documentário, e tem várias dessas cartas, esses depoimentos, e é muito legal ver a visão das pessoas do que elas fariam tendo garantido esse dinheiro todo mês. Por isso que eu perguntei ali, né, que o Érico botou e a Fran botaram ali uma resposta linda no grupo, que, né, o que você faria se tivesse garantido esse dinheiro suficiente, né, para manter o seu sustento de forma tranquila. Olha só que loucura o mundo que a gente vive. Eu vou compartilhar aqui a tela. Share screen. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui a capa dessa revista Time. Tá aparecendo? Uhum. Tô. Vou traduzir para ti, Bruno. Diz ali, ó, eu tenho um mestrado, 16 anos de experiência, tenho 2 trabalhos extra, né, além de ser professora, e eu estou doando sangue e plasma no hospital para conseguir dinheiro para pagar minhas contas. Eu sou uma professora na América. Sabe, esse é o tipo de mundo que a gente está vivendo, que pessoas que têm, que nem essa mulher, 16 anos de experiência como professora, um mestrado, ela tem que ter 2 bicos extra e alguns meses ainda ir lá vender o seu sangue, tipo, literalmente dar o sangue, né, para conseguir dinheiro para se manter e para pagar as contas. Por isso que aqui na apresentação do Money of Good, tá compartilhando a tela ainda? Não, acho que parou, né? Sim, já parou. Tá, então eu vou botar de novo, porque eu vi que eu escolhi para compartilhar só a imagem, não a tela inteira. Ó, vê se vocês veem esse aí. Isso aqui, Sim. isso é uma página da apresentação completa do projeto, que né, normalmente nas apresentações de startup para investidores sempre querem saber qual é o tamanho do mercado, né, do teu produto, do teu serviço. E eu disse, o tamanho do mercado do Money of Good são 6 bilhões e 840 milhões de pessoas. É 90% da população do mundo, praticamente. Por quê? Porque 90% ali aparece embaixo do gráfico, tem um asterisco ali, ó. É um dado do Fórum Econômico Mundial de 2016. 90% da população do mundo divide menos de 16% da riqueza mundial. Né? Aquela pirâmide que a gente conhece, tipo, 2 ou 4% da população tem 80% do dinheiro e da riqueza do mundo, e os outros 90% tem que dividir 16%, então tu vê que não sobra muito para esses 6 bilhões, quase 7 bilhões de pessoas. São pessoas que estão na rat race, na corrida dos ratos, sempre correndo atrás para conseguir pagar a conta no final do mês e por isso se submetendo a todo tipo de trabalho inútil e degradante. A gente vê, né, os exemplos mais terríveis disso em Bangladesh, na Índia e tudo mais, né? Agora, poucos anos atrás, que vazou essas mega empresas de moda, Zara, H&M e tal, que usam
tem confecções enormes lá de praticamente mão de obra escrava para que a gente possa ir na C&A ou nessas negócios e comprar tipo uma calça jeans por R$ 50, não paga nem o tecido. É porque lá na outra ponta tem uma pessoa sendo bastante explorada por isso, né? Então, esses 90%, todas elas, com certeza, têm potencial para ser usuários do Money of Good. E isso é um dos motivos que leva a crer que no momento que a gente lançar, a gente vai conseguir criar um network effect. Normalmente que as pessoas veem a vantagem disso, eu já falei antes do efeito Kodak, as pessoas veem o quão benéfico pode ser para a vida delas, em termos financeiros e de saúde, e elas resolverem entrar, vai viralizar isso de tal forma que a gente vai ter tipo, massas de pessoas participando e isso vai alavancar a mudança de uma forma muito, muito forte. Mas, considerando esses exemplos que eu falei, né, dessa exploração da Zara, da H&M e tudo mais, isso tende a nos levar a ter essa falsa impressão de que o culpado disso é o capitalismo. E, na verdade, não é. Eu vou botar outra tela aqui para vocês, enquanto isso eu ligo o conector, porque eu conectei no computador e esqueci de botar na tomada. Então não está carregando. Só um pouquinho. Ô Marcelo, eu ia até pedir para você, de repente, comentar justamente isso, né? Você tinha falado que o problema não é o capitalismo, né? Que rola essa falsa impressão. E aí, quando você comenta uma coisa dessa, tipo, né, numa ponta, pessoas sendo exploradas para, de repente, tá vestindo bem outras pessoas, né? Seria a mentalidade, né? Não o tipo não a produção em si, né? Mas a mentalidade, né? A forma como a gente pensa. Eu queria que você comentasse, na verdade, sobre isso. É quase isso, Bruno. Na verdade é o seguinte. Eu postei no grupo do Money of Good aquela provocação, dizendo, olhe tudo que você tem ao seu redor e tente identificar uma coisa que não seja fruto do capitalismo. Vou pegar aqui, por exemplo, coisas que estão perto de mim. Esse pendrivezinho aqui, esse cartão postal aqui, que é lá da Brain Boost, esse copo, esse lápis, a roupa que eu estou usando, a comida que eu comi ali, o meu celular. Tipo, tudo que tem aqui em volta, esse apartamento, tudo que tem aqui em volta, 100% das coisas que tem aqui em volta, são fruto do capitalismo. Só não seria se tivesse alguma coisa aqui que eu mesmo fiz artesanalmente, ou que eu troquei com outra pessoa, assim como uma permuta, e que a pessoa também fez artesanalmente, que ela não comprou. Fora isso, tudo que a gente tem hoje em dia, de medicamentos a satélites, a aviões, a joguinhos, qualquer coisa que você possa imaginar, todas as comidas que a gente tem acesso no supermercado, a fartura absurda e variedade que a gente tem, tudo isso é fruto do capitalismo. E a gente tem que entender qual é o lado positivo disso e onde é que está, então, esse problema, onde é que está o erro do sistema que faz a coisa ser tão injusta. Aqui tem um gráfico que mostra, parecido com o gráfico aquele que eu mostrei do... Peraí, vocês estão vendo a tela compartilhada agora, né? Deixa eu botar de volta aqui a câmera. Inclusive, aquele ali é um amigo meu, Pedro Paulo Lins, e o... Termina aí, depois você vai falar daquilo lá que ele estava mostrando? Vou, depois eu falo. Tá, beleza. Tá. Olha só, esse gráfico aqui, ele tem a ver com aquele que eu mostrei, aquele pizza que eu fiz, que mostra que essa aqui é a curva de ganho, de renda das pessoas. Então, nesse eixo aqui no vertical, tem aqui a quantidade de dinheiro. Deixa eu ver se aqui está certo. É isso aí. No vertical é a quantidade de dinheiro e embaixo aqui é o percentual da população. Então, tu vê que a linha vem quase plana aqui, ó, quase tudo. Até 90% as pessoas ganham tipo uma miséria de dinheiro por mês. Aí aqui nos últimos 10%, se pegar os últimos 2 aqui, a galera ganha uma quantidade absurda de dinheiro. Né? Mas o que acontece? Quando eu fui participar do evento das B Corps em Amsterdã, lá em junho, eu vi vários dados interessantes. Um deles é de que, eu até anotei aqui, ó, eu não me lembro exatamente os números, mas era mais ou menos isso. 95% das empresas que existem são micro, pequenas e médias empresas.
e elas são responsáveis por quase mais de 95% dos empregos. E elas são responsáveis por mais de 80% do PIB. Essas micro, pequenas e médias empresas, elas estão nessa faixa aqui, ó. E essa aqui é a galera que está ralando. Esse aqui é o capitalista que quer abrir o seu pequeno negócio para oferecer algo bacana para os seus consumidores, alguma vantagem. Ele vê uma oportunidade, né? Normalmente qual é o processo? A pessoa vê que existe uma demanda, né? As pessoas agora estão querendo fazer horta em casa, querem ter composteira em casa, porque acham que é bacana, né, compostar o lixo. A pessoa diz, pá, não tem onde comprar, eu vou começar um negócio, pô, sem marcenaria, vou começar a fazer umas composteiras bacanas, vou conseguir uma madeira reciclada, vou montar um negócio e vou começar a vender composteira. Esse cara é um capitalista, né? Ele vai começar um negócio, ele vai ter lucro em cima disso, né? Olha só, as pessoas acham que o lucro é horrível, né? Mas o que? Ele vai estar investindo o trabalho, o conhecimento dele, né, a criatividade dele para fazer um negócio legal, vai passar por uma burocracia tremenda para registrar, pagar um monte de taxa de imposto, criar marca. Ele vai ter um trabalho enorme para começar a vender esse produto e em cima disso ele vai ter que botar uma pequena margem para poder pagar o material dele, pagar a eletricidade das máquinas, pagar as pessoas envolvidas, pagar o seguro-desemprego, o FGTS, cada de coisa. Cada funcionário que tem carteira assinada, o empregador paga praticamente o dobro, né? Sem contar, né, todos os outros problemas que tem e tudo mais. E tudo isso para quê? Para ele poder vender composteiras legais, né? Vejo lá pelo meu irmão que tem uma loja da Cacau Show, assim, o quanto que ele se rala lá para manter aquele negócio funcionando. Então, essas pessoas que estão rodando esses negócios, elas são mais de 95%. Menos de 5% são as megas corporações que dominam 90% da riqueza do mundo. Então, onde é que está o furo do capitalismo aí? Por quê? Né? Porque essa diferença tremenda. Aí eu vou abrir aquela imagem ali que tem o nosso amigo. Cadê ele? Caramba, fechei. Vocês chegaram a ver a imagem que estava aberta ali? Sim. Lembram o que estava escrito ali? Eu lembro. Peraí que eu vou achar aqui de novo. Escreve Firgun, talvez você ache. É. Você salvou aqui? Aquele ali era um post do amigo esse do Pedro Paulo Lins Silva, PP. Isso. Ele tem o eLight. Que ele tem o eLight. Quer falar um pouquinho do eLight enquanto... achei, vou abrir aqui. Ó. O eLight é uma plataforma fantástica, eu sou muito fã do eLight. É massa. Olha aqui, Eles estão fazendo rastreabilidade com blockchain também. Então, olha só, outro dia o Pedro postou isso aqui no Facebook. Ali, ó, vou ler para você, não sei se dá para ler. Boa noite, amigos. Há 3 anos que o seu Everaldo é dono da Quitanda Esperança em Pirituba, extrema zona oeste de São Paulo. Ele está levantando R$3.000 na Firgun para investir em capital de giro que fará o reembolso do investimento em 10 meses. Faltam apenas 820 e algumas horas para acabar a arrecadação. Eu emprestei R$100. Alguém mais pode ajudar e apoiar o negócio desse guerreiro? É uma forma maravilhosa de gerar impacto social, impulsionando aqueles que empreendem e geram empregos em locais de baixa renda. Aqui tem mais informações sobre a história do empreendedor e seus desafios. Tem a foto ali do seu Everaldo tocando a sua quitanda. Esse é um bom exemplo de capitalista. Então, poucas pessoas sabem por que o capitalismo se chama capitalismo. É por causa do capital. E o que é o capital? Aí eu vou trazer agora o resumo que eu fiz do capítulo ali do Sapiens. Né? Tá pronto aí, Chama? Tô. Então, a parada é a seguinte. Começa com um capítulo que ele fala a descoberta da ignorância. E isso é muito legal. Ele diz o seguinte, que na história da humanidade, por muito tempo, todas as respostas estavam na Bíblia. E quando não sabia alguma coisa, era porque Deus não queria que soubesse. Quando tu queria saber alguma coisa, tu perguntava para o padre ou para o sacerdote, ele consultava a Bíblia e te dizia como é que era. Então, como é que o mundo foi... Por que o mundo existe? Porque Deus criou. Por que ele criou? Não, porque Deus quis criar. Tipo, tá aí a resposta, não precisa mais perguntar. E aí as pessoas aceitavam o mundo como ele era.
Então, se tu nasceu um camponês e tu tá passando fome e sofrendo, essa é a vontade de Deus e não tem nada que tu possa fazer, né? Tu tem que servir lá o nobre do teu feudo e aceitar a tua posição. Tipo, o mundo ele já estava pré-determinado pelas leis de Deus e não se podia fazer nada a respeito. A descoberta da ignorância foi começar a entender que, na verdade, o mundo funcionava através de leis e mecanismos, por exemplo, como a lei da gravidade, que as coisas caem não porque Deus quer, mas porque existe uma atração dos corpos que tem uma massa tal, e essa lei se aplica a qualquer coisa e ela é totalmente amoral. Ela não tem bom e mal. Ela simplesmente é assim. Então, quando as pessoas começaram a aceitar essa ideia de que existem muitas coisas no mundo que não se conhecem, que são desconhecidas, mas que elas têm uma resposta racional e não o que está escrito na Bíblia, que elas começaram a buscar essas respostas e ver que com essas respostas elas podiam trazer melhorias para a sua vida, por exemplo, descobrindo que tomando a água lá daquele riacho onde cai esgoto as pessoas ficavam doentes, e não era porque a pessoa pecou e aí Deus está punindo ela, elas começaram a ver que elas podiam mudar as coisas e mudar a sua vida. E isso foi a chave para começar a era do desenvolvimento científico, que foram as pesquisas para descobrir novas soluções para inúmeras coisas do mundo. Isso abriu a porta para a criação da ideia de futuro. E essa é o principal fator do capital, relacionado ao capital do capitalismo. Por quê? Porque no momento que as pessoas começaram a entender que tudo não estava pré-determinado e que tu podia mudar o teu destino, e se tu entendesse melhor como controlar o mundo, tu podia mudar ele para melhor, as pessoas poderosas começaram a investir em ciência. Por exemplo, na tecnologia das caravelas e de cartografia, para tu saber como atravessar uma distância longa de oceano e poder buscar riquezas que estão lá do outro lado. Então, começou a criar essa parceria, tem um capítulo que fala sobre isso, entre esse poder, o poder real e os cientistas da época, para criar soluções que criassem vantagens para aqueles reinos, para que eles pudessem lucrar mais. Por exemplo, ir com as caravelas até a Índia e trazer as mercadorias sem precisar atravessar a pé toda a Rota das Sedas e pagar um monte de imposto pelo caminho. Então, como as pessoas começaram a ver vantagem em encontrar essas soluções, eles começaram a investir mais em pesquisa de soluções, como fazer um melhor astrolábio, como fazer uma caravela que funciona melhor, ou tipo, morre todo mundo de escorbuto no caminho, o que é isso? Não é a vontade de Deus, isso é uma doença, vamos descobrir a solução. Descobriu que comendo limão, claro, eles não entendiam a vitamina C, mas que aí as pessoas não morriam. Então, cada descoberta dessa foi dando mais esperança de que o futuro podia ser melhor e a gente podia mudar ele. E esse investimento passou a ser uma aposta num futuro melhor, porque ele podia ser mudado. Então, esse capital, ele é uma aposta numa ideia de um futuro melhor. Quando no livro ele faz um exemplo de alguém que quer abrir uma padaria no seu bairro. Tipo, no bairro não tem nenhuma padaria. A pessoa fez um curso de padeiro e tudo mais, e disse, pô, se eu abrir uma padaria aqui, eu vou me dar bem, porque as pessoas têm que caminhar, não sei, 20 quadros em outro bairro para comprar um pãozinho, né? Então, o que ela faz? Ela faz um plano de negócios que é uma visão de futuro. E ela diz ali, minha padaria vai ser tal tamanho, eu vou produzir tantos pães por dia, eu tenho uma receita que meu pão vai ser melhor. Ela coloca tudo aquilo ali que é um sonho, é um plano de futuro que ela vai levar lá no banco e vai convencer o gerente do banco que ela vai fazer aquele sonho acontecer. E no momento que acontecer, ela vai vender X pães por dia, ela vai recuperar aquele investimento, e aí todo mundo vai ser mais feliz. A vizinhança que vai ter pão quentinho pertinho de casa, as pessoas que vão trabalhar na padaria que vão receber o salário, o dono da padaria que vai estar um negócio que vai estar rodando positivo e vai estar ganhando dinheiro para sua família, para desenvolver e tudo mais, e o cara do banco que tem emprestou dinheiro e vai receber de volta com o juro em cima. Então, esse capital que ele vai estar emprestando para o cara ir lá e pagar a reforma da lojinha para montar a padaria, esse capital nada mais é do que um voto de confiança no futuro melhor. E isso é a essência do capitalismo. O capitalismo é um voto de confiança no futuro melhor. É tu emprestar um dinheiro na frente para alguém que tem um sonho e quer transformar aquilo em realidade. E é isso que acontece na grande maioria dos casos, como a gente viu ali, em 95% dos casos.
São pessoas que querem começar um negócio, fazer alguma coisa, e elas vão arriscar pegar esse dinheiro emprestado e transformar esse sonho, esse capital, transformar em realidade. E claro, elas precisam vender o produto com uma margem de lucro para retornar tudo que foi investido e para elas poderem se sustentar e aumentar o negócio. Então, voltamos de novo para o ponto, onde é que está o problema do capitalismo, se é uma coisa tão linda. Tudo de bom que a gente tem no mundo hoje, né, como eu falei, todas as soluções da medicina, todas as invenções, o iPhone, o tablet, a internet, tudo isso é resultado desse processo maravilhoso de acreditar no futuro, desenvolver novas soluções, de receber investimento para isso, ir lá e fazer acontecer, e isso cria esse círculo virtuoso. Ele fala que no momento que alguém investe e a solução traz vantagem, a pessoa acredita mais ainda no futuro, ela quer investir mais, e esse ciclo vai crescendo. Qual que é o principal problema, então? Onde é que está o furo do capitalismo? Para a gente enxergar isso claramente, a gente tem que comparar com outros sistemas e modelos econômicos que tiveram antes, para identificar onde é que está o problema. Então, por exemplo, vamos comparar com o escravagismo, com o colonialismo, com o feudalismo, com o comunismo e com o cristianismo, ok? Todos modelos ideológicos, mas que estavam fundamentalmente estruturados em processos e modelos econômicos, certo? Então, se a gente comparar com esses outros, a respeito de concentração de renda, o colonialismo, né, o imperialismo, tinha concentração de renda? Vamos botar concentração de renda e desigualdade social. Tinha? Tremenda. Né? Os nobres, olha lá na queda da Bastilha, os nobres eram os 2% com toda a riqueza do mundo e o resto eram os camponeses que se fudiam nas plantações. Total concentração de renda e desigualdade. Tinha abuso e controle de poder? Total. O rei não pagava imposto, o rei ia lá e mandava matar. Tinha mobilidade social? Nenhuma. Tu nascia naquela condição, tu ficava para sempre. Escravagismo, colonialismo, feudalismo, cristianismo, comunismo, todos eles. Concentração de renda, desigualdade social, abuso de poder e nenhuma mobilidade social. A gente tem isso no capitalismo? Tem também. Né? Também temos grande desigualdade social, temos concentração de renda e poder, temos 2%. Temos abuso de poder, mas temos possibilidade de mobilidade social. Só para você ter uma ideia, como o cristianismo foi, em muitos aspectos, muito pior que o capitalismo, e um negócio muito melhor que o capitalismo, que só em Roma tem mais de 3 mil igrejas. Só na cidade de Roma tem mais de 3 mil igrejas. Ou seja, muito mais que Starbucks, porque a igreja é um ótimo negócio. Cada igreja, os padres ganhavam muita grana em dízimo. Quem já teve a oportunidade de ir em Roma e lá no Vaticano e ver o que é aquele troço, é uma ostentação pura de ouro. Por quê? Porque era a maior máquina de fazer dinheiro e de explorar as pessoas do mundo, vender espaço no céu, né? Na prática eles não entregavam nada, a promessa é que tu ia receber depois que tu morresse, só que depois que tu morreu tu não pode voltar para reclamar, né? Ligar para o atendimento do consumidor dizendo, ó, me enganaram aqui, era um scam, comprei o produto e não recebi. Então, minha gente, o que tem em comum o feudalismo, o imperialismo, o escravagismo, o colonialismo? Eu esqueci, obviamente, do comunismo, né? Quer dizer, estava aqui na lista. O comunismo também tinha muita desigualdade social, concentração de renda e poder. Vê quando desabou lá na União Soviética, tipo, a elite que controlava o pessoal era, tipo, magnata, milionário. E o resto das pessoas era a classe trabalhadora. Todo mundo emparelhado, mas emparelhado lá embaixo, né? O que tem em comum em todos esses que tem no capitalismo? É o ponto-chave, que é o lado negativo do negócio, que é a cobiça, a ambição desmedida, é esse ego que quer a concentração de poder, está me faltando agora a palavra específica, além de cobiça e ambição. Alguém me ajuda aí? Agora me faltou a palavra. Lembrei, é ganância.
em qualquer um desses sistemas, pensa no rei, pensa no cara que transportava os escravos, vendia os escravos, pensa nos padres vendendo as coisas, pensa lá o pessoal do partido do comunismo. Tipo, a ganância por dinheiro e poder, ela não é exclusiva do capitalismo. Ela teve em todos os sistemas que aconteceram durante a humanidade. E isso que faz com que pessoas que já têm muito poder queiram ainda mais e acabam concentrando muito mais, porque quanto mais dinheiro, mais poder tu tem e mais chance tu tem, então, de concentrar esse poder, concentrar esse dinheiro. Mas o que faz isso ser tão negativo é a ganância dessas pessoas que têm, por exemplo, trilhões de dólares, e não estão satisfeitas com isso. Elas querem ganhar mais, elas querem comprar mais empresas, elas querem criar um monopólio, elas querem controlar o mundo inteiro. Tipo, é a ganância que é o veneno do sistema, seja ele qual for. Se a gente comparar o capitalismo com todos esses outros, o capitalismo dá de 1000 a 0 em termos de benefício. Primeiro, porque qualquer pessoa, mesmo o seu ali, como é o nome dele, Everaldo Santos, se ele conseguir convencer as pessoas que a quitanda dele vai ser boa, ele vai conseguir juntar um dinheirinho e vai abrir a quitanda, e de repente a quitanda vai fazer sucesso, porque ele atende super bem, ele tem frutas e verduras fresquinhas, e ele vai crescer na vida, ele vai melhorar de vida, ele vai poder pagar a escola para os filhos dele, e os filhos deles vão ter uma vida melhor. Sem contar, enfim, todos os benefícios da variedade incrível de produtos e soluções que o capitalismo trouxe para o nosso mundo. Então, de longe o capitalismo não é o problema. O capitalismo foi o melhor sistema que já aconteceu no mundo ever. E continua sendo, em diversos aspectos. Agora, a ganância de certos indivíduos que concentram absurdamente o poder e o dinheiro é que é o problema. E o problema é que eles estão no controle do mecanismo que faz funcionar esse fluxo de dinheiro. O sistema financeiro, os grandes bancos, né, todas essas grandes estruturas econômicas que estão nesses 2% que concentram tudo, eles que mantêm as regras do jogo, e obviamente que eles não querem que mude. Então aí que está o X da questão para a gente mudar, porque essa máquina é muito poderosa e ela tem um momento muito grande, porque ela roda no mundo inteiro, ainda mais agora que a gente vive um mundo mais globalizado. Então, quando eu vejo o pessoal discutindo que tem que acabar com o capitalismo e essa postura muito de combativa, né, eu vejo assim, puxa, isso é um desperdício de energia tremendo, porque essa força é colossal, a gente não vai conseguir lutar contra isso, a gente não vai conseguir derrubar isso, porque o mundo inteiro está funcionando dentro disso, a gente não vai conseguir convencer essas pessoas a deixarem de ser gananciosas e abrirem mão. O planeta vai se detonar completamente antes de que eles achem que é tarde demais. Só ver lá o Trump, que acha que não tem crise ambiental. Tá? O que a gente precisa fazer? Qual é a proposta que o Money for Good traz? É criar um sistema paralelo, uma engrenagem paralela que faça muito mais sentido para o mundo que a gente quer e que esse sistema ele seja fácil das pessoas começarem a usar e ofereça tantos benefícios que seja muito atrativo tu começar a usar o outro sistema. E aí, quando aqueles 90% da população mundial que estão se ralando, se fudendo dentro do sistema para conseguir o seu dinheiro no final do mês, verem mais vantagem no outro e começarem a brincar usando as outras regras do jogo, e todo mundo migrar, a gente vai fazer o fenômeno aquele que eu mostrei do Marco. O valor dessas moedas tradicionais vai começar a passar para essa, porque essa que vai fazer mais sentido para as pessoas. E aí o sistema antigo, a gente não precisa lutar contra ele. Ele vai começar a perder energia, ele vai começar a perder força, perder momento e vai morrer por si só. Por isso que eu dei o exemplo aquele da Kodak. No momento que as pessoas viram que usar a máquina digital era muito melhor, mais fácil, de graça, muito mais divertido, elas passaram a comprar máquina digital, pararam de comprar máquina analógica, e a Kodak, que era uma multinacional poderosíssima, simplesmente se afundou. Por quê? Porque era uma coisa tão grande, essa empresa multinacional, né, aquela ideia, tipo, startup é ágil, consegue mudar rapidamente, essas mega empresas é um Titanic, até eles mudarem o rumo do negócio, cara, é tarde demais, as mudanças acontecem muito rápido. Se o negócio viraliza na internet, né, Open Gangnam Style, no outro dia 1 bilhão de pessoas estão dançando o Open Gangnam Style, vê o Pokémon GO, vira febre, na outra semana as pessoas no mundo inteiro estão na rua catando Pokémon. A gente desenvolvendo um sistema que seja muito legal e ofereça vantagens e lançar isso da forma certa,
a gente alavanca essa mudança em semanas, em meses, a gente está alavancando e transformando a mudança. Claro, tem vários outros processos que vão levar mais tempo, mas a tecnologia que a gente tem hoje em dia permite que a gente faça isso. E o famoso plus a mais do Money of Good é que, junto com esse modelo econômico que elimina essa parte do risco dos gananciosos, porque ele está baseado no holochain, não tem esses intermediários que a gente estava falando antes, e, enfim, as regras são feitas para ser sustentáveis, circulares e equalitárias. O plus a mais é que com esse sistema está conectado à questão da prática meditativa. E aí a gente faz um upgrade tanto do hardware quanto do software, que é a consciência humana. Porque no momento que uma grande parte da população começar a praticar diariamente meditação, isso vai gerar uma mudança, que nem o Érico falou, é a parte secreta do projeto, né, Érico? Que é até difícil de imaginar o impacto disso, né? Mas com certeza vai ser muito transformador. Vai ser incrivelmente transformador. Então, toda a questão fundamental é como conseguir os recursos para que a gente consiga desenvolver a plataforma do Money of Good com uma excelência tal, uma qualidade tal e com um poderio tal que quando a gente lance isso, seja maciço, seja um lançamento global, que todo mundo se sinta incrivelmente inspirado a participar desse novo futuro. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ficar no velho. Todo mundo quer fazer parte desse mundo novo, que vai ser muito mais legal, muito mais bonito, muito mais justo. E aí, esse pessoal, esses velhos tubarões vão ficar para trás. E a gente vai conseguir mudar as coisas. E vai ter o mundo bonito que a gente quer. Pelo menos essa é a minha visão, pessoal. Isso é que eu estou trazendo aí para compartilhar e estou abrindo com todo mundo que quiser participar. Só uma pena que a gente não tem mais gente aí no grupo, queria ter mais gente para interagir, mas esse vídeo depois vai ficar lá no YouTube para mais gente assistir e a gente pode continuar a conversa e explorar vários pontos que foram falados aqui nessa minha apresentação no próximo encontro. Maravilha, Marcelo. E fantástico. Eu só queria contribuir com algo assim que na verdade eu não consigo enxergar o capitalismo como, claro, se comparar, acho que tudo acontece como tudo acontecer, né? Não tem como negar isso, né? Tudo é um acontecimento maior do coletivo. Mas eu tenho uma coisa que eu não sei se o Ivo botou no livro lá, mas o capitalismo tem uma coisa muito danosa, até diria duas, assim, mas que me chama a atenção e que para mim me levanta as orelhas, assim, que é o fato de o capital ser mais importante do que as pessoas. Né? É a ideologia do capital, né? Então, diferente de outras... Então, eu acredito que possa se modificar, e aí que eu acho que a questão do Money of Good é legal, e foi por isso que eu coloquei aquele comentário também, assim, da minha visão, né? Que eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a meditar, a partir do momento que as crianças começam a meditar, e que a gente começa 1, 2, 3 gerações, aí sim a ter uma mudança mais efetiva, também muda e surge como algo espontâneo uma consciência humana, uma consciência mais humana, uma consciência onde eu vejo o outro. Surge uma consciência ética. E surge uma consciência ética não baseada na moral, mas uma consciência ética baseada em algo que é compassivo, em algo que independe de nacionalidade. Ou seja, quando eu medito, e aí com uma prática de meditação, que a gente, assim, não adianta, quem fica meditando por mais tempo, a gente vai se dando conta dos padrões. Claro, não é uma coisa de meditar, vou meditar ali, medito uma vez, não vai acontecer nada, talvez fique mais apaziguado e tal, te acalme um pouquinho, diminua a ansiedade e tudo mais. Mas aquela coisa, a longa prática vai nos revelando os padrões.
vai revelando os meus padrões pessoais e eu vou me desvelando para mim mesmo naquilo. E automaticamente, não automaticamente, mas eu vejo como uma consequência disso, que eu começo a também ver isso nos outros e com o tempo aceitar isso nos outros. E não quer dizer a palavra aceitar, mas assim, eu começo a enxergar melhor os outros. Assim como, por exemplo, assim como eu vejo a minha natureza errante, que eu nem preciso entrar na questão do cristianismo nisso, assim, do quanto ele está impregnado na gente, mas assim como eu aceito a minha natureza errante, eu começo a aceitar também as pessoas, começo a desenvolver uma qualidade mais compassiva com as pessoas. E eu falo isso, e para mim, essa qualidade compassiva, ela vai influenciar diretamente nessa consciência ética, aonde o outro é mais importante para mim, aonde eu vejo que a vida é um princípio biocêntrico, e não um princípio onde o capital é o centro ou o homem é o centro, mas um princípio aonde que a vida é o centro do interesse, sabe? É a própria preservação da vida. Então, para mim, o Money of Good, ele conecta muito com isso, ou seja, primeiro que conecta daquela forma que eu te falei, né, que é ali na descrição. De repente, quem estiver assistindo o vídeo não viu também no nosso grupo do WhatsApp, para mim conecta justamente com o que o Sadhguru comentou, né, que é essa coisa, cara, o ganhar a vida, né, que é essa perda energética que a gente tem e que 99% das pessoas, ou 90% das pessoas, sei lá, mas assim, a grande maioria de nós, a gente se dedica a sobreviver praticamente, né? Como bichos. Marcelo, acho que o teu microfone. Caramba, obrigado. Eu achei que o problema estava no meu. Eu ia falando também. Desculpa. Eu saí e voltei, eu não estava escutando vocês. Eu tive que subir aqui, porque um cachorro nosso tinha desaparecido, aí vieram entregar. Então, não sei se tem 2 People Spring aí, deixa eu ver. Não, só tá um mesmo, mas tem um que tá lá embaixo. Ah, não, tem 2 People Spring. O outro tá lá no laptop e agora eu tô aqui no celular. Tá, beleza. Depois dessa parte eu tava gostando muito, mas depois dessa parte eu vou pegar na gravação. Depois pega. Desde o momento que você... Eu passei o resumo de uns 4 capítulos lá do Sapiens. Putz, cara, mas beleza, eu tava ouvindo na parte das caravelas que eu saí. Então, Eric, você estava comentando em cima do que tu falou, que tu tem toda a razão, e aquele post que tu fez ali no grupo do WhatsApp, ele expressa muito bem isso, dessa capacidade de transformação, de enxergar a vida como um valor maior, e que essa distorção do dinheiro é exatamente por ele ser tão escasso, porque ele não flui, ele não é um currency, né? O principal objetivo do dinheiro é exatamente fluir para facilitar as transações, mas como ele é tão escasso, as pessoas passaram a colocar um valor muito maior no dinheiro e criar essa ideia de que tu precisa guardar para ele não faltar. Quanto mais tu guarda, menos tem circulando, né? E aí, como tem muito pouco, as pessoas lutam e fazem qualquer coisa por isso. São, inclusive, capazes de matar, né? A gente tem visto tanta violência urbana por esse dinheiro, porque ele passou a valer mais que a vida. Isso é a distorção máxima, né? Mas ela não está ligada à questão do capital, não. Eu não enxergo assim. O capital, para mim, continua sendo essa visão positiva de acreditar no futuro melhor. Esse lado negativo do dinheiro é exatamente pelo sistema que promove a escassez e tem que estar todo mundo lutando um contra os outros para conseguir o pouquinho que sobra, né? E aí é boa parte da mudança do
do paradigma. E, claro, a meditação, que a gente falou, traz o foco para a vida e para os padrões, a gente começa a se dar conta disso e completa aí essa roda da mudança. Eu queria já ir dando uma amarrada aqui na nossa conversa, para ela não ficar muito longa. Eu acho melhor para quem quer assistir depois, e também porque, enfim, já está um pouco tarde, que minha cabeça já está ficando um pouco cansada. Mas eu ainda quero abrir para discutir mais alguma coisa que vocês queiram saber, eu acho importantes. Senão a gente usa tudo que foi comentado nesse vídeo para aprofundar no próximo encontro do Zoom. Normalmente, quando eu posto ali no YouTube, eu faço meio que uma legenda assim dos tempos do vídeo, os tópicos que foram abordados, então fica mais fácil de assistir, de lembrar tudo que foi falado. E aí, para o próximo encontro, a gente pode vir com mais perguntas e aprofundar cada um desses tópicos. Alguém quer trazer mais alguma coisa, então, antes da gente encerrar? Eu gostaria. Fala. Tem um programa que eu já adianto que eu não acredito nele. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, massa, mas não sinto que vai rolar. E tem muita gente que tem fé nele e jura que o negócio vai sair, que funciona. Aí a pergunta é se você já ouviu falar numa história chamada Gesara, Nezara, Suicindo. Já ouviu falar nessas coisas? Que vai ser um Universal Basic Income aí. É umas histórias loucas aí, que tem um mega dinheiro sendo preparado para ser distribuído e de números altíssimos aí. Mas dá um Google aí, depois você dá uma olhada. Tem um site também, Suicindo, que é uma parada lá da Indonésia. Aí tem um outro que é ligado ao Zimbábue, de uma grande fortuna de ouro, onde o lastro do dinheiro ia voltar para o ouro, e aí eles têm uma grande pedra de ouro lá e isso seria distribuído. É uma história muito louca, cara. Eu tenho curiosidade, posta pra gente aí o link ou o negócio para explorar depois, por favor. Tá, eu vou mandar para você inbox, ou então eu posso postar aqui. Bota o nome aqui. Tá. Vou olhar depois. Porque Gesara, Nezara, Suicindo. Aí eles falam muito dessa renda básica universal que vai ser. E aí depois é a gente trocar mais, porque eu vejo muitas similaridades no Energy, né? Mas o Energy, que é essa moeda que a gente está co-criando por aqui, é novos recursos gerados, a New Resource Generation, mas ela é diferente, porque ela é para ser gerada para motivar a melhorias na comunidade, né? Serviço na sociedade, na comunidade, desde consertar uma rua até serviço que a gente pode estar fazendo para idosos, para ajudar presidiários, etc. Então, eu vejo, sabe, como a gente fazer esse link, como eu já te falei, e aí isso vai estar dentro de uma estrutura chamada BEM, que seria o dinheiro do bem, seria o money of good, né? E bem, como eu te falei, é esse banco entre nós. Então, é o bem com N. Então, entre nós, os nós da rede, entre nós, humanos. Então, eu vibro muito que a gente encontre esse ponto de interseção, de transação, e traga corpo para um ecossistema maior, onde um motiva a pessoa a meditar e a se encontrar, se autoconhecer, e o outro a fazer serviços. A gente não tem um programa que incentiva as pessoas a servir aos talentos dela para o mundo, e servindo dentro do que ela ama, do que ela faz bem, e também a melhorar a sociedade, né? Sem depender de primeiro e segundo setor. Então, para isso, a gente pensa em levantar um fundo, aí tem todo um planejamento que você conhece um pouquinho. Então, vamos investigar mais isso, Marcelo, para ver os pontos de encontro aí e poder ir levando junto as coisas para elas se juntarem. Eu vibro muito por isso. Porque também a gente quer usar o Holochain, a gente tem... tá nas mesmas redes aí, a gente já tem muita afinidade.
Então, quero muito que a gente explore isso até para um complementar o outro, né? Que eu vejo que tem total sinergia para isso. E o caminho é para uma economia baseada em recursos, onde a gente não dependa... Por isso também a ideia, novos recursos gerados, né? E a ideia de energia também. Você está doando a sua energia, não necessariamente... E ela é meio gift economy, assim, porque você dá energia sem esperar nada em contra, mas aí você dando energia, você gera energia e tem acesso a certas coisas na rede. Então, eu acho que é um bem complementar ao outro. Um para se fazer em movimento e o outro, que nada impede também da meditação ser em movimento, mas um mais olhando para dentro e o outro mais olhando para fora. Vamos fazer isso sim. Agora, quando estiver no Brasil, eu vou ter mais tempo, a gente pode marcar para aprofundar. Olha só, Maravilha. eu coloquei ali o link aqui no chat do documentário que eu falei. E ali tem o link para a produtora que está fazendo o documentário. Aí tem ótimo. Na verdade, eu encontrei um outro link da produtora que tem ali o perfil da produtora essa, que tu vai curtir, eu te mando depois. E em cima eu coloquei o link para o evento no Facebook aí de Porto Alegre. Então, tá. Bruno, a gente... 80%, 90% de chance de a gente estar com um evento aqui paralelamente, aí eu quero muito fazer esse link lá com vocês, entendeu? Beleza. A gente abrir aqui para ser transmitido aqui. Joia. Tá bom? E eu vou dar uma olhada assim, amanhã, meio-dia, eu tenho um call com a Marina e com o companheiro dela, então conheci através da tua rede, então agradeço. Massa. Buenas. Bruno, Érico, Marcelo, muito obrigado aí por estarem junto aqui nessa conversa. É muito valioso para mim essas trocas e espero na próxima a gente conseguir juntar mais gente aí para engrossar essa cauda da transformação. Valeu, boa noite. Sim, é isso aí, continua fazendo, cara. Hoje em dia a gente está numa cultura que é muito difícil assim de gerar engajamento. Eu sinto que já tem uma comunidade Mind of Good, mas para as pessoas se manterem engajadas é um desafio, né? Que as pessoas vão observando, acho que já entende. E eu, sinceramente, cara, dou um feedback assim, perdi uma parte, mas de todos os calls que eu participei do Mind of Good, esse foi o que eu mais curti, assim, porque não foi para entender a parte técnica, foi para provocar e gerar um novo mindset, várias coisas que a gente pode chegar e falar assim, não, isso eu já sei, isso eu já pensei, mas sempre dá aquele clique. E várias coisas bacanas aí que você trouxe. Então, o que eu vou falar lá no grupo depois é quem não veio, perdeu. Não, mas vai. Daqui a pouco já está lá no YouTube, eu coloco ali no grupo quando eu estiver já disponível. Aí também tu pega a parte que tu perdeu. Tá bom, querido. Valeu, agradeço. Grande abraço. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau.